Também, justamente o texto que eu estou comentando, a separação, o pecado que faz a separação entre Deus e o homem. Então lá o texto de Isaías 59, 1 e 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então veja, há uma separação ontológica. O que é essa expressão ontológica? No ser, na natureza, de natureza. Uma natureza santa não pode subsistir com uma natureza corrompida, né? Então há essa separação. E qual a condição, então, no qual diz a lição? Uma condição de miserabilidade. Por quê? Aquele que está separado de Deus tem uma condição miserável. Ele está morto. Consciência do pecado, da sua inconstância e da sua miséria. Ó, quão terrível é o estado deste homem. Então, mas Paulo nos diz aqui, né? Mas as riquíssimas, então ele usa expressões, né? No qual Cristo veio resgatar esse homem. Promover então o ministério da reconciliação entre o homem e Deus, né? Então a natureza santa de Cristo vai promover essa alteração, vai mudar a natureza e a posição do homem diante de Deus, ok? Bom, não teremos tempo de falar como esse pecado é transmitido para a humanidade, né, de Adão. Então nós temos algumas teorias, o federalismo, porque Adão é o representante legal da raça, né? E temos também o realismo, no qual os homens herdam não o pecado de Adão, mas a natureza pecaminosa de Adão, né? Mas este é um outro assunto, a gente não vai poder entrar agora aqui. Então vejam só, no tópico 2 ele vai destacar então as nossas ofensas e pecados. Então ainda a condição miserável do homem separado de Deus, né? Então ele fala, andaste segundo o curso deste mundo. Como é isto? Andar segundo o curso deste mundo. É aquele que pratica injustiça diante de Deus. Essa injustiça diante de Deus é aquele que não reconhece o Criador. Ele adora a criatura no lugar do Criador. Então este promove injustiça diante de Deus. Então é os homens que não reconhecem a soberania divina. Ele está separado de Deus e não reconhece a soberania do Criador. Vejam lá, Romanos capítulo 1, 29 a 32. Estando cheios de toda iniquidade, porque aqui eu vou ler esse texto porque ele vai destacar, então, qual é o caráter dessa natureza depravada do homem, tá? Então, em Romanos, Paulo não está se referindo diretamente aos romanos, mas todo homem que promove injustiça diante de Deus. Essa injustiça que consiste em não reconhecer o Criador. O estado deles é assim, então, estando, é o modo de ser de uma realidade, de um ser. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Olha então o estado de miséria do homem. Paulo aqui lista elementos, né? Então é isso aqui, andaste segundo o curso deste mundo. Tudo isso promove o quê? Uma injustiça diante de Deus. Do que se refere? Não reconhece o Criador. Então ele adora a criatura no lugar do Criador. Então andar segundo o curso deste mundo, em primeira instância, é promover a injustiça diante de Deus, tá? O texto Gênesis 2:7 nós já lemos, e temos também ali, para corroborar com a ideia, Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então esse aspecto aqui. O homem separado não quer reconhecer o Criador, não quer reconhecer a soberania. Esses promovem justiça. Também, andaste segundo o príncipe da potestade do ar.
Então, do que se refere isso? Como anda o príncipe de potestades do ar? Então, eu separei aqui somente entre alguns 4, não é? Então, veja, esses homens decaídos, depravados, corrompidos, separados de Deus, mortos espiritualmente, eles promovem as obras conforme o mundo e a potestade do ar. Primeiro aqui, rebeldia, segundo, soberba, potestade do ar ou príncipe deste mundo, né? A rebeldia soberba, está lá em Isaías 14, 11 e 13. Já foi derrubado na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Veja aqui então, o caráter de rebeldia e soberba contra Deus, né? O desejo de ser Deus, de estar acima de Deus. O não reconhecer a soberania de Deus. Então é nesse aspecto que anda segundo o príncipe da potestade do ar. Terceiro e quarto aspecto, mentira e homicídio. Vejam só, então como Paulo fala que esse homem caído, ele anda segundo a rebeldia soberba, segundo a mentira e o homicídio. Vejam lá, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, somente elenquei 4 tópicos aqui, mas deveras, tem muito mais. Então o que Paulo está dizendo, este homem caído, ele anda conforme o príncipe da potestade do ar, baseado na rebeldia, soberba, mentira e homicídio. Também andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então vejam lá, Gálatas 5, 17 e 21. Vontade da carne, a natureza pecaminosa. Essa natureza separada, em estado de separação de Deus. Lá em Romanos, Paulo elencou esse estado do homem, nós lemos agora há pouco. Mas agora em Gálatas, ele dá uma nova lista. Ele completa aquela lista. Vejam só, ele fala, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Depois ele diz, porque as obras da carne são. Então vejam lá, ele está falando, andamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo esclarece aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essa expressão, o estado de miserabilidade do homem. E veja aqui a lista que Paulo vem elencando, lá em Romanos, na carta aos Romanos, e aqui na Epístola aos Gálatas. Então, a condição, o estado, o modo no qual o homem está separado diante de Deus. Esse é o estado dele, ele anda conforme a sua natureza pecaminosa, né? Então o salmista diz, um abismo chama outro abismo, né? E tem a expressão que nós gostamos de usar sobre o sorvedouro, porque o abismo, a quente ser algo muito fundo, né? Muito profundo, mas ele tem um final. O sorvedouro é aquele que engole o abismo, ele não tem fim. É por isso que um abismo engole outro abismo, se diz do sorvedouro, aquele que não tem fim. Então é uma queda torrencial sem fim, né? Então esse é o estado lastimável do homem. Então ele fala, éramos, por isso que eu falei aqui, Paulo então vai se referir aos salmos, éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus.
Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, então, vai promover o ministério da reconciliação. Amém? Então, vejam só, estado deplorável do homem. Agora, no tópico 2, nosso comentarista, então, vai trazer o remédio, né? Vai explicar o remédio para o homem. Então, vamos ver aqui. No tópico 2, nós vamos tratar vivificados pela graça. No subtópico 1 vai dizer alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. No tópico 2, vivificados por sua graça. E no tópico 3, exaltados por sua graça. Então vamos comentar isso aqui. O tópico 1, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Vamos entender um pouquinho esse conceito de amor e de misericórdia, né? Então, a despeito do ministério da reconciliação, né? Porque diz agora, vivificados pela graça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versos 17 ao 21, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa posição agora de justo diante de Deus é somente e através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é por Cristo que o homem é considerado agora justo, uma posição de justo, num caráter jurídico, para que não receba condenação. Então a justificação tem essa especificação, tá? De caráter jurídico. De mudança de natureza, nós veremos agora com a regeneração. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho esse aspecto do amor, né? Porque eu toco falar, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então se diz por aí que Deus criou o homem para que tivesse um objeto no qual ele pudesse amar, né? Isso está totalmente errado, irmãos, né? Deus não criou a criação ou a sua criatura para que pudesse amar, porque Deus não tem amor, Ele é amor. Então Deus já se amava em si mesmo, né? Os antigos diziam aquele movimento ad intra, um movimento intratrinitariano. Deus já amava a si mesmo na eternidade. Vejamos algumas passagens a respeito disso. O homem foi criado para que tivesse o vislumbre, a bem-aventurança de adorar a Deus. Então vamos ver aqui, ó. Deus ama a si mesmo. João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Veja lá, João 10,17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para formar e a tomá-la. Também, João 15,9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então veja, o amor intratrinitariano. O amor entre o Pai e o Filho, que se converte no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também ama. Mas vejam só, o Pai ama o Filho, mas o Filho também ama o Pai. E aqui então nós estamos falando num tempo onde não havia tempo, na eternidade. Então ele diz aqui, ó. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Depois em Romanos, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo. Então vejo, o Pai ama o Filho ama o Pai, né? E ambos são amados através do Espírito Santo, tá? Então existe esse amor intratrinitariano, Deus é amor, né? Então ele não precisou de um objeto externo a si para que pudesse exercer o amor. Ele já se amava a si mesmo desde a eternidade. Essa é a característica do amor. Mas agora sim, o amor ad es, o amor externo, o amor pelo homem. E este agora, como você já tinha um amor intratrinitariano, um amor essencial e por natureza, este amor agora ele é convertido em tamanho... Não tem expressão para esse amor de Deus que
que ele converte ao homem, né? Porque agora nós vemos aqui, ó, famosa então e bem conhecida expressão lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, Deus, o Pai já amava o Filho. Agora olha o amor do Pai pela criatura. Ele deu o seu Filho amado. Ele já amava o Filho na eternidade. No seu seio ele já amava o Filho. Agora ele entrega o Filho por amor à criatura, né? Esse é o movimento externo de Deus. Também, em 1 João 13,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, irmãos, o homem, ele ama por participação da natureza. Então, veja o tamanho do amor que Deus tem pela criatura, né? Ele entregou o seu amor para amar a criatura.